Olá, ouvinte do Caçador de Mim. Aqui quem fala é o André Toledo, acompanhado, como sempre, da melhor interlocutora do mundo, chamada Luciene Soares, a querida Lu, gente. Seja bem-vinda, Lu, ao episódio de número 20. Obrigada, André. Olá, ouvintes. Tudo jóia? Gente, episódio 20. Chegamos aqui, olha só. Chegamos aqui. Esse merece uma comemoração, com uma personalidade fantástica e incrível, hein, André? Olha só a responsabilidade. Muita responsabilidade, muita. E os números cheios, redondões, assim, empolgam, né? A gente realmente quer comemorar, né? Eu ainda me recordo aqui, viu, Lu, do episódio número 10, em que falamos lá do Martin Luther King. Também a responsabilidade por comemorar o episódio número 10 foi minha, né? E me parece, se a matemática continuar absolutamente racional, que todos os números impressionantes, o 30, o 40, o 50, até chegar ao 100, sempre vai ser eu. O que você acha? Todos os números redondos, pares, serão seus. Números pares são seus, ímpares são meus. Se você quiser, a gente Então, muda a regra do jogo. Não, bicho. Eu acho que o número ímpar também é super importante, afinal. O primeiro é um número ímpar, foi meu. Ouvinte, se Número você 1. tá boiando aí, tá com toda a razão, se você tá chegando agora, descobriu a gente recentemente, dá uma espiadinha na nossa playlist, né, Lu? Porque a Lu fala num determinado episódio a respeito de uma personalidade, uma biografia das mulheres, e depois vem eu falando na sequência de uma personalidade, de uma biografia dos homens. Não tem nada a ver com sexismo, Não, nada a ver com preconceito de gênero. gênero. É uma brincadeira que a gente, uma regra, né, que a gente resolveu, mas que a gente pode trocar a qualquer hora dessa, tá, Lu? Eu sou desses assim que não me prendo muito às convenções, regras e rotinas, mas por enquanto eu tô curtindo ser aquele que sempre encerra as dezenas. As dezenas, exatamente. Então bora lá. Bora Quem lá. é hoje, afinal, para Pois encerrar é. esta segunda dezena nossa? O ouvinte tá aí quase já pulando aí de programa de podcast, porque não falamos. Hoje, ouvinte, o episódio número 20 é do Carlos Chagas. Com certeza, uma parte considerável de vocês aí já ouviram falar de Carlos Chagas, né? E é um cientista brasileiro importantíssimo para o mundo. Para o mundo, e vocês vão saber o porquê, tá bom? E, afinal de contas, né, o Carlos Chagas teve 4 indicações para o Prêmio Nobel de Medicina, Lu. Olha só que coisa incrível, né? Aliás, por que será que ele tendo 4 indicações, não foi premiado nenhuma das vezes, hein? O que você acha? Pois é, essa pergunta eu e Lu estaremos respondendo e opinando no final desse episódio. Então, ouvinte, se eu fosse você, eu ficaria até o final, porque é impressionante, né? Como que alguém é indicado 4 vezes e não ganha nenhuma dessas 4 vezes. Muito bem, fique com a gente até o final, e aí a gente vai revelar algumas especulações por trás dessa, na minha opinião, viu, Lu? Uma grande injustiça, né? Não, exatamente, leitor. Presta atenção em todos os feitos deste médico, deste homem, dessa personalidade. Aliás, parabéns pela escolha, André. Essa personalidade, todo o trabalho e dedicação à população brasileira, né? Prestem atenção em tudo que ele fez e no final, veja lá, né, se ele merecia ou não merecia esse prêmio Nobel. Exatamente, Viu, ouvinte, se você já associou o sobrenome do Carlos Chagas à doença de Chagas, é isso mesmo. Ok, parabéns para você. Antes da gente entrar nos detalhes biológicos da doença de Chagas, porque a Lu está se coçando aqui, porque é a área dela, vamos conhecer um pouquinho aí da biografia inicial do meu conterrâneo Carlos Ribeiro Justino das Chagas, igual a mim, nasceu lá nas Minas Gerais, Lu, em 1878, na cidade de Oliveira, uma pequenina cidade lá de Minas Gerais, chamada Oliveira. Fica mais ou menos a uns 150 quilômetros de Belo Horizonte, tá, Lu? Assim, para quem sai de BH e vai em direção ao sul das Minas Gerais. Lu, não tem nada a ver, assim, você sabe que eu adoro isso, né? Puxar assunto que não tem nada a ver, às vezes, né? Não está diretamente ligado ao assunto do podcast, mas quando eu estava fazendo as pesquisas, né? Chagas
além, obviamente, de me remeter diretamente à lembrança e à informação da doença de Chagas, mas também me remeteu ao significado de que Chagas tem um contexto, tem uma outra história ligada ao cristianismo, a Jesus Cristo, e as suas 5 chagas, que são feridas, né, por ocasião da crucificação de Jesus Cristo. Não sei se essa seria a origem do sobrenome do Carlos Chagas. Nem pesquisei isso, tá, ouvinte? Isso aí é por minha própria conta e risco aqui, minha lembrança, né? Foi apenas uma curiosidade minha. Mas voltando agora, né, Lu, aquilo que o ouvinte está interessado, o Dr. Carlos Chagas, sim, doutor, porque ele foi formado em medicina, casou-se com Iris Lobo e com ela teve 2 filhos que igualmente seriam médicos, o Evandro Chagas e o Carlos Chagas Filho. Mas a gente falou agora há pouco da questão de Chagas, né, Lu? Eu acho que os biólogos, você vai comprovar agora para mim, os biólogos brasileiros, pelo menos, eles têm grande apreço pelo Carlos Chagas, porque nos livros didáticos, normalmente escritos aí, né, em biologia por biólogos, a gente lembra claramente das imagens, né, do barbeiro, que é aquele inseto, das explicações bem esquematizadas de como é que é transmitida a doença de Chagas, né? Então, é um barato, assim, são coisas que ficam na memória. E aí, ouvinte, você lembra disso também nos seus livros lá de biologia, né? Explicação correta ali de como que funcionava o protozoário, né, e tal. Aliás, Lu, você quer contribuir agora com uma explicação mais técnica da doença de Chagas? Olha, gente, ai de você, estudante, aluno, que não decore todos esses ciclos dessas doenças, né? São doenças tropicais, né? Com transmissores, né? Hospedeiros, que são insetos, né? Então, a gente tem que saber. E realmente, Carlos Chagas foi um dos precursores no estudo dessas doenças tropicais, né? Que infelizmente nós temos até hoje, né? Então, a gente estuda, você vê de quando que é isso? É lá de 1920, por aí, acho, né, André? Sim. E, gente, 100 anos depois... Exatamente, um século 100 depois. anos depois, nós ainda temos essa doença e, pasmem, não há cura. Até hoje, não há cura para essa doença. É um protozoário... né? E não tem cura, gente. Logicamente, Lu, que o mérito do Carlos Chagas foi ter identificado, pelo menos identificado a doença, e você sabe algumas situações de combate, mas cura mesmo. Não, exatamente. Não temos, ele né? começou exatamente a parte de prevenção, né? Porque como já tem vários estudos, né, que comprovam que a prevenção de qualquer doença sai muito mais barato, né? É muito melhor do que remediar depois, né? Exatamente. Então, com certeza, a prevenção. E ele iniciou com isso, né? Então, o Trypanosoma cruzi, esse protozoário, né, que foi descoberto por ele, ele realmente ataca principalmente o sistema circulatório e digestório. Esse protozoário, o Trypanosoma cruzi, ele vive dentro do organismo do barbeiro, que é um dentro besouro, do intestino, besouro, exatamente. Né? Então, esse besourinho, desgramento, né? É um que eles chamam de hematófago, ele se alimenta do nosso sangue, né? E você tinha falado, já que a gente tinha conversado já antes, que ele chama barbeiro exatamente. Então, geralmente, ele pica o rosto, né? Geralmente, o rosto fica fora das cobertas, é o primeiro lugar que ele chega, ele pica o rosto das pessoas, por isso que ele se chama barbeiro. Aí, ouvinte, olha só que informação, né? Interessante. Inclusive, em algumas, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar na internet, né? Algumas ilustrações, você vai ver o barbeiro, o besouro, passeando pelo rosto das pessoas da gente, ali. Que horror! Picando, gente. E ele pica, né, Lu? Ele pica, né? Então, ele pica para sugar o nosso sangue. Enquanto ele está picando, né? Sugando o sangue, ele defeca. Não. Olha que mal educado. E aquele cocôzinho que fica ali no nosso rosto é aonde está o protozoário. Então, se você tem alguma ferida na pele, se você coça a pele, porque a picada vai provocar uma coceira, você coça e arranha aquela pele. Ou se você passa a mão no rosto, depois leva aos olhos, ao nariz e à boca, o protozoário entra no seu organismo. Né? E ele vai pela corrente circulatória, né, pelo sangue, se alojar ou
principalmente no sistema digestório, na região do esôfago ali, ou no coração. Outros lugares também pode ir para o cérebro, ele pode ir para vários locais. E ali ele se instala. E ali ele pode ficar anos sem se manifestar. Quietinho. Então ele pode ficar muito tempo sem se manifestar. E de repente, principalmente depois dos 40 anos, ele começa a se reproduzir lá dentro, né? E aí que vem os problemas, os sintomas. Os sintomas. Né? A gente lembra muito do inchaço vezes. do coração que a gente aprende lá nas aulas de biologia. Exatamente. Né? E até hoje, né? Eu conheci 2 pessoas, uma até já faleceu, né? Com 60 anos, nova, né? Porque se alojou no esôfago dela. Então, a dificuldade, né? Na alimentação, tudo, porque se alojou no esôfago. E a outra pessoa se alojou no coração. Então, realmente, o que você falou, o coração dilata, a pessoa vai ficando cada vez mais fraca. Também faleceu com 60 e poucos anos, como consequência da doença. Então, até hoje, não existe cura para isso. Olha só, existe prevenção. Existe prevenção, né? Mas a gente ainda vê casos hoje em dia, infelizmente. E graças ao Carlos Chagas, esse é o grande mérito, por isso as 4 indicações, sabemos exatamente qual é o processo completo, né, do hospedeiro até os sintomas dessa doença. Falando inclusive no Trypanosoma cruzi, que é, né, esse bichinho aí, esse protozoário. O cruzi, viu, Lu? É em homenagem a Oswaldo Cruz, igualmente brilhante cientista, né? Daí vem a palavra Cruz ali, mas a gente vai saber dessa história e essa ligação do Oswaldo Cruz com o Carlos Chagas mais para frente, ouvinte. O Carlos Chagas, ele tinha grande interesse em solucionar as condições precárias de saneamento e acesso médico no interiorzão aí do Brasil, onde a gente sabe que a situação realmente é complicada, né, gente? Os recursos, as verbas, né, o interesse político costuma ser bem menor. Por isso que ele teve a chance, né, quando se dedicou a essa missão, de observar as causas e consequências das muitas e várias doenças tropicais. Até hoje, na história da medicina, Lu, ele foi o único, olha que orgulho para o Brasil, ele foi o único, né, cientista que descobriu uma doença, olha o contexto, então o único que descobriu uma doença e fez a descrição completa, repito, desde do hospedeiro, transmissão até os sintomas, as causas e consequências. Porque normalmente na ciência esse é um trabalho árduo dividido por muitos outros cientistas. Então um descobre quem é o hospedeiro, o outro descobre quais são as consequências, o outro vai descobrir como mitigar o problema e por aí vai. Nas muitas especialidades, um é químico, outro é sanitarista, outro é médico, etc. e tal. Não. Exatamente. Carlos Chagas descobriu tudo. Né? Exatamente, escreveu André. Tudo. Geralmente, cada um é especialista numa coisa, ainda mais que ele estudou tanto a parte do inseto, né, que seria para a parte de entomologia, né, até a parte da doença mesmo, do protozoário, né, que são as zoonoses. Então, realmente, ele fez o ciclo completo. É impressionante a dedicação dele. E ele foi in situ lá coletar, e as primeiras pessoas e animais também infectados que ele observou e fez autópsia quando faleceram, né? E fez o estudo e localizou todo esse protozoário no interior, né? Onde ele estava alojado em animais e pessoas. Então, a dedicação dele para minimizar, né, e para melhorar as condições precárias, como a gente falou, para prevenir isso, para evitar, né, que essa doença se propagasse. Então, realmente, é uma doença aliada às precárias condições de saneamento que nós temos até hoje no nosso país. Então, pensa, como a gente acabou de falar, 100 anos depois. 100 anos depois. O Brasil, que tem... a gente falou já de outra cientista no último podcast, cientistas espetaculares. A gente tem... um pessoal aqui tão capacitado para desenvolver na área de tecnologia, prevenção e combate a tantas doenças e não é investido, né? Não tem o devido investimento, devido reconhecimento. Então, realmente, o primeiro passo é esse. É prevenção, é saneamento, é higiene, gente. A gente está vendo na pandemia como que é transmitido isso. Então, o primeiro passo é incentivar isso. Exatamente. Isso. Então, gente, está aí o brilhantismo de Carlos Chagas, né? Não foi só uma descoberta, mas foi a conexão de todo o processo, né, dando a chance de minimamente a gente se prevenir. Olha, foi por influência de um tio
que era médico, que o Carlos Chagas acaba se interessando pela medicina, se forma médico. Com 17 aninhos ele estava lá, né, já ingressando na faculdade de medicina, lá do Rio de Janeiro, atualmente o FRJ. E é interessante, né, imaginar que naquela ocasião, né, Lu, sei lá, os professores, amigos, nem sonhariam, né, que aquele garoto de 17 anos seria o descobridor, né, do Trypanossomiase america. Vem cá, pronuncia direitinho para mim aí, ô bióloga Lu. Trypanossomiase. Trypanossomiase america, que é o nome Americana, científico, americana, que é o nome da oficial doença. da doença de Chagas, né? Isso. Eu só vou fazer um parênteses aqui, André, lembrando que dos objetivos do nosso podcast é incentivar as pessoas, né, a buscarem suas carreiras, suas paixões, a influência. Então, no último podcast eu falei da Marta Vanucci, quem incentivou ela, a inspiração dela veio do pai, né? Lembra o pai que era médico, bem lembrado. O pai só um instantinho, Lu. Episódio 19. Anterior a esse. Corre esse. lá ouvinte para ouvir depois, tá? Isso tem várias conexões, não tem? Várias conexões, exatamente. Então, o pai dela, médico, que incentivou ela na carreira de cientista, foi o grande inspirador dela. E aqui nós temos Carlos Chagas, que foi um tio, né? Que foi o grande inspirador, que incentivou ele na carreira. Então, família, gente, é muito importante, né? Oportunizem ao máximo os filhos, descubram, observem seus talentos, seus dons, né? Ninguém conhece melhor do que a família, né? As crianças e os adolescentes para saber, nossa, você leva jeito para isso, vamos lá, vamos tentar investir. Às vezes não é fácil, né? Mas procurem o colégio, procurem a escola, porque às vezes o colégio e a escola podem abrir portas também para determinados talentos, determinadas características, né? Que a criança ou adolescente pode desenvolver. Então tá aí uma dica, gente, né? Vamos incentivar. E realmente tem várias coisas em comum, o André falou ali, porque quando eu estava lendo sobre Marta Vanucci, ela conheceu o Carlos Chagas. Olha! Né? Os dois se conheceram, tiveram ali lógico que não conviveram juntos, não desenvolveram pesquisa juntos, porque a área dela era mangue, né? Mas eles tiveram a oportunidade de se conhecer e talvez trocarem algumas ideias ali, né? Muito legal nesse isso, âmbito. né? Mas, nossa, isso Porque pensa esse encontro de cientistas, hein? Nossa. Que coisa fantástica. Como a gente não gostaria de estar na Uau. mesa dos cientistas tomando uma cerveja com eles. Ou um suco também, né? Mas, ouvinte, saiba você, ouvinte, que não foi intencional, tá? O nosso processo de produção, meu e da Lu, cada qual corre para um lado. A gente faz a concepção dos roteiros depois de quase tudo finalizado, que a gente troca figurinha, mas foi uma baita e uma agradável coincidência, né? Muito bem, Lu. Então lá naquela faculdade, na época se chamava Faculdade Nacional de Medicina, repito, né, atual UFRJ, aliás, tenho grande orgulho de dizer que eu fiz o meu bacharelado lá. O Carlos Chagas, durante o curso, ele construiu muitas pontes de conhecimento, 3 dessas pontes, né, que eu estou fazendo a metáfora como ponte, foram estruturas, foram eixos que o tornaria o grande cientista nessa especialidade aí, tá bom? Então nós vamos conhecer isso agora. Primeiro, viu, Lu, é que ele era um exímio estudioso, tá? Sobretudo de um francês, que é o Louis Pasteur, e do alemão Robert Koch, né? Ambos com obras sobre o mecanismo dos micro-organismos causarem doenças. Então, assim, bem precoce, ainda como estudante, o interesse dele de como micro-organismos causam doenças. Olha só, ouvinte, então esse é o primeiro eixo, primeira ponte que vai construir toda uma estrutura científica e de sucesso científico do Carlos Chagas. Depois, em segundo lugar, ele teve um ótimo professor. A Lu tá até rindo aqui, dizendo assim, mas como é importante um aluno ter um ótimo professor assim. Então, o Miguel Couto, esse ótimo professor do Carlos Chagas, o incentivava bastante, não só ele, todos os alunos, a irem ter prática de medicina experimental, gente, incluindo a pesquisa lá no laboratório. Isso é fundamental para a formação científica, né? As práticas, né, Lu? O que você acha? Nossa, é essencial, né? Um professor que é capaz de motivar um aluno assim é merecedor de muitos prêmios mesmo. E a principal
o orgulho dele, né? A motivação dele é exatamente essa, é o reconhecimento, né, desses alunos aí que, nossa, professor, graças, né, ao seu ensinamento, às suas atitudes, suas metodologias, é que eu fui para essa área. Gente, Isso, é a alegria do professor é ver isso. com É a nossa certeza. realização mesmo. E para fechar aqui, né, como terceira ponte, ou terceiro eixo, que constrói toda a competência científica, né, e as descobertas do Carlos Chagas, o contexto internacional mesmo, né? Então o mundo inteiro, naquele momento lá, princípio do século XX, estava interessado nas doenças tropicais, principalmente como os insetos, né, participam na transmissão dessas doenças. Inclusive, Lu, ontem eu fui importunado por um pernilongo que não deixou dormir. Eu estava já refletindo nesse respeito. Não que alguns insetos que picam, por exemplo, o barbeiro, né? Temos aí. Inclusive, ontem você estava falando para mim que tá aí em evidência e vitimando, né? A dengue. A dengue, Dengue aumentando exatamente. absurdamente os Febre casos. amarela, que não sumiu. Exatamente. Então, são doenças, né, de país como o nosso mesmo, né, subdesenvolvido, e que estão aí aumentando, né, em grandes proporções, porque como o foco é Covid agora, né, o foco ficou todo voltado para a prevenção do Covid, vacinação, a gente acaba esquecendo das outras doenças, exatamente, como dengue, chikungunya, né, zika vírus, eles estão aí ainda. E ainda malária, febre amarela, né, que estão aí aumentando os casos, gente. Então, não podemos deixar, né, de lado as outras, não podemos esquecer que existem outras doenças que assolam o país também, infelizmente. E aumento de casos em alguns estados alarmante. Exatamente. Porque a dengue é uma doença gravíssima também. Então, são doenças chamadas tropicais, ocorre, né? Onde o clima favorece a circulação aí desses insetos, né? Que são transmissores. Bom, então, diante desse interesse internacional na época, né, com as doenças tropicais, um outro professor do Carlos Chagas, o professor Francisco Fajardo, chama ele e diz: olha, Carlos, se eu fosse você, eu começaria a estudar malária, rapaz, porque é o assunto do momento, isso aí vai te dar ibope, hein? Vai lá. E assim foi, né? Tanto é que malária, por exemplo, vai ser a tese de doutoramento do Carlos Chagas. Calma aí, ouvinte, que a doença de Chagas está vindo, não foi ainda no doutoramento dele, tá bom? Então, aliás, né, Lu, e essa história aí do Carlos Chagas, amigo do Oswaldo Cruz, hein? Que foi tão determinante, né, para a carreira científica do Chagas. Vamos conhecer? Com certeza. Vamos lá, então. Olha só, tudo começou em 1902, quando Chagas, né, foi até um instituto soroterápico federal. Na época ele era chamado de Instituto de Manguinhos, lá no Rio de Janeiro. Atualmente, Instituto Oswaldo Cruz, tá, ouvinte? E aí ele se ofereceu para trabalhar lá. Falou: olha, vem cá, vocês não estão precisando de pesquisador aí, não? Né? E, poxa, com certeza, né? Ele foi aceito. E adivinhe, Lu, quem foi o orientador do Carlos Chagas? Foi o próprio. Foi o Oswaldo Cruz, né? Inclusive o Oswaldo Cruz, que posteriormente acaba se tornando diretor desse instituto, repito, que hoje conhecemos exatamente com o nome dele, Instituto Oswaldo Cruz. Bom, naquela época, o Chagas ele poderia atuar como médico lá no Rio de Janeiro, tá? Seguindo uma carreira promissora, né? Bem vista pela sociedade, né? Ser médico ainda tem esse charme aí, tinha, né? E continua tendo. Mas a grande paixão do Carlos Chagas era mesmo pela pesquisa. Então, o Oswaldo Cruz, que era responsável pelas ações de saneamento lá no Rio de Janeiro na época, né, entre outras funções. Aliás, entre essas funções, o Oswaldo Cruz também, né, ele foi responsável pela vacinação obrigatória, né, que inclusive, historicamente, é uma coisa famosa por ter causado uma certa revolta na população. Gente, isso são outras histórias. Quem sabe a gente não faz um episódio, né, Lu? Só sobre o Oswaldo Cruz. Enfim, então, com essa liderança toda do Oswaldo Cruz, ele vai designar o Carlos Chagas para expedições aí no interiorzão do Brasil,
cujo objetivo era identificar e combater epidemias, por exemplo, da malária, da febre amarela, que na época realmente assustava bastante e vitimava bastante os brasileiros. Enfim, né? Então, o Carlos Chagas, nesse contexto todo, viajando bastante, encarando a população, encarando todo o fenômeno ali em campo, ele faz uma observação astuta, tá? E aí, então, inclusive era muito diferente, era uma racionalidade muito diferente da época, né? Ele observa que as pessoas, viu, Lu, elas não são atacadas por insetos transmissores lá na floresta, lá no meio do mato. Não sei se o nosso ouvinte tem essa ideia, eu vou fazer uma trilha no meio do mato, vou... Pode até ser, mas, sobretudo, as transmissões, né, essas doenças tropicais, acabam acontecendo nas próprias casas, residências das pessoas. Porque, em parte porque a floresta, né, vai sendo devastada, os insetos vão migrando para onde os seres humanos estão e coabitando, convivendo ali, né? Isso foi muito importante, tá? Pode parecer assim um detalhe, mas como estratégia científica, foi muito interessante essa observação do Carlos Chagas, né? Então, por exemplo, na construção das ferrovias, você derruba a floresta, né? Então o inseto vai lá encontrar, entre aspas, né, as ótimas oportunidades de coabitar com as pessoas, principalmente se essas casas são precárias, né? Bom, um dos insetos que chamou a atenção do Carlos Chagas, de mim e você, a gente já comentou que foi um besouro, né, chamado barbeiro, inclusive a origem do nome barbeiro, a Lua esclareceu para a gente no começo desse episódio, por conta dele gostar de passear ali pelo rosto, picar e defecar ali mesmo, enfim, toda essa história a Lu já contou pra gente. E o Chagas ele examina minuciosamente esse inseto e ele vê, né, que lá no intestino vive o tal protozoário que a Lu também novamente já esclareceu pra gente qual é o mecanismo de contaminação. O Carlos Chagas envia amostras para o Oswaldo Cruz lá no Rio de Janeiro, né, e aí começa-se, né, todo um processo de investigação, experimentos inclusive em macacos, né, infectados. E a Lu mencionou autópsia, né? Inclusive, foi em 1909 que o Chagas identifica o protozoário numa criança, pela primeira vez, né? Que estava sofrendo de febre. Então, a partir daí começa a se corroborar, como se diz na ciência, né? Toda uma hipótese importantíssima de como que a doença de Chagas acontece, né? Muitos artigos científicos escritos, artigos periódicos internacionais anunciando essa descoberta, muitíssimo importante para a medicina. E em 1910, essa nova doença, né, descoberta pelo Chagas, passa a ser um dos principais temas de estudo lá do Instituto, né, Oswaldo Cruz. Em 1913, chega, então, Lu, a primeira indicação ao Prêmio Nobel, né? Muito justo, com certeza. E o que há de muito importante, viu, ouvinte, nessa história toda, né, de dedicação do Carlos Chagas, é que ele coloca na ordem do dia, como prioridade, como missão, a saúde pública brasileira, né? Então, a partir da observação dele das péssimas condições sanitárias das populações rurais e do interior do Brasil. Então, acho que é um marco importantíssimo, né? Logicamente, a descoberta da doença, né, Lu? Mas uma pessoa, um médico que diz o seguinte, olha, a gente tem que dar condições sanitárias, de segurança para as famílias pobres, rurais ou do interior, para que a gente mitigue todo esse problema das doenças tropicais, entre outras situações, né? Exatamente, exatamente. Aí eu vou entrar de novo, né, no mérito de educação, né? No momento que governantes, gestores desse país tiverem a consciência em todos os níveis, eu estou falando, né, federal, estadual e municipal, consciência de que só pela educação você vai mudar este país, né, em termos de saúde, em termos de segurança, você vai, né, quando você começar a investir, você vai solucionar mais de 90% dos problemas desse país. Então, é importantíssimo você investir. As pessoas têm que ter ciência, né,
da importância de se prevenir essas doenças. Então, são doenças realmente transmitidas porque a gente joga lixo, porque tem a proliferação dessas espécies aí de insetos é muito fácil no ambiente urbano. Né? Olha o combate à dengue aqui, quanto que já se falou na televisão, né? Todas essas doenças, a chikungunya, né? Todas elas que são transmitidas, malária, febre amarela, são todas transmitidas por mosquitos, gente. Exatamente. Né? E como que o mosquito ele precisa de um local de água meio parada, as larvas se desenvolvem ali, então já se sabe todo o mecanismo e não se consegue acabar com essas doenças. Então, realmente, saneamento básico. Agora, investimento também agora eu vou falar das companhias, né, de água e saneamento, de abastecimento de água, né, nos estados. A gente tem que investir. Pensa, eu moro há mais de 20 anos ali, né, num bairro de Curitiba, no bairro norte de Curitiba, ali no loteamento, né, vários sobrados e tal. Eu não tinha tratamento, não tinha esgoto, não passava rede de esgoto na minha rua, né? Não passava. E tem vários bairros de Curitiba ainda, considerado como uma capital de primeiro mundo. Que primeiro mundo é esse que não tem rede de esgoto para todo mundo? Né? E isso porque ainda falo que no Paraná, né, a nossa Sanepar, né, ainda é a mais avançada do país. E não tinha. Há pouco tempo atrás que veio a rede de esgoto. Há uns 3, 4 anos que veio a rede de esgoto passar ali. Então, tem pessoas que fazem fossa séptica e tratam direitinho. Tem gente que joga simplesmente esgoto direto na água pluvial. E a gente ainda vê muitos canais em Curitiba, região metropolitana, abertos, né, com a parte de esgoto doméstico sendo lançada ali. Então, polui a água, né, mata os rios, toda a parte ambiental, atrapalha todo o ciclo hidrológico, daí a gente tem que fazer rodízio de água. Então, é um ciclo, né, devastador para doenças, para falta de água, para tudo isso. Então, a água tem que ser prioridade, condições sanitárias mínimas tem que ser prioridade para o nosso governo. Quando isso vai acontecer? Não sabemos, mas é muito importante mesmo. São muitas doenças sendo transmitidas por falta de investimento nessa área. Exatamente. E o Carlos Chagas é um dos primeiros, né, a alertar para isso tudo, né, criar uma estrutura aí, né, para a saúde pública brasileira, enfim. Inclusive, quando o Oswaldo Cruz falece, morre, né, lá em 1917, e o Carlos Chagas assume o Instituto Oswaldo Cruz, ele vai se empenhar no combate à gripe espanhola, né? E olha só, Lu, nessa ocasião também ele era diretor-geral de saúde pública do Brasil, e ele escreve, talvez, né, sentindo essa ausência, né, de uma política pública para as condições, né, de saúde, né, do brasileiro, nas péssimas condições, ele vai escrever um novo código sanitário, vai criar curso de formação de enfermeiros, né, e de gestores na área de saúde pública. Gestores na área de saúde pública. Que é o quê? É aquele que vai observar as condições precárias, vai redirecionar recursos, vai priorizar, vai se envolver com a comunidade, né, para uma melhor solução. Olha aí que interessante, né? E em 1921, acumulando todo esse trabalho já, né, como gestor público, chega a segunda indicação para o Prêmio Nobel, Prêmio Nobel de Medicina, né? E também não leva, tá? A gente já sabe que depois das 4 indicações ele não ganha, daqui a pouco segura, mas um pouquinho que no final a gente conta essa história aí. Nesse mesmo ano, em 1921, ele é eleito doutor honoris causa pela Universidade de Harvard, que, na minha opinião, é uma das grandes honrarias aí, né, acadêmicas e científicas, hein? Sendo o primeiro brasileiro a receber essa incrível honraria lá em Harvard, né? Em 1925, o Chagas recebe o mundialmente famoso, olha só, Albert Einstein. Ouvinte, se você não sabia, Albert Einstein esteve no Brasil. Lá no Rio de Janeiro. Uhum. Então ele foi, né? O Einstein foi até o Instituto Oswaldo Cruz e lá ele teve a oportunidade de conhecer o nosso querido Carlos Chagas. Nessa ocasião, inclusive, também o Carlos Chagas era professor
de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina lá do Rio de Janeiro, atual UFRJ. Gente, ouvinte, entre as enfermidades da doença de Chagas, ela causa inchaço, né, e complicações no coração. E foi o coração inteligente, bondoso do nosso incrível cientista que conseguiu, né, mitigar muito o avanço dessa doença, né, e a vitimação de muitas pessoas em todo o mundo, que infelizmente esse mesmo coração foi vitimado por um infarto quando Chagas tinha apenas 55 aninhos, em 1934 ele falece, né? Mas a luta de Chagas, viu, Lu? Tem que continuar, né? Aquilo que você falou no começo do episódio. Olha só, ouvinte, a doença, né, que ele descobriu ainda é um grande problema, tá? Cerca de 8 milhões de infectados só aqui na América Latina. A Organização Mundial da Saúde oficializou o dia 14 de abril como o Dia Mundial de Doença de Chagas, justamente, né, para fazer essa grande divulgação, esse alerta, né, para que as políticas públicas, as próprias pessoas se empenhem para tentar, quem sabe um dia, erradicá-lo. Exatamente. Então, gente, Carlos Chagas foi um grande cientista no combate a essas doenças tropicais. Ele fez um trabalho maravilhoso e conseguiu reduzir, né, drasticamente a proliferação da malária, só com prevenção naquela época. E quem acompanha as notícias científicas sabe que o ano passado foi aprovada uma vacina contra a malária. Olha que né, interessante. que começou a ser aplicada, né, principalmente em crianças, em lugares onde a contaminação é muito grande, né, a probabilidade de ser infectada por essa doença é alta. Então, começou a ser aplicada, desde o ano passado, a vacina contra a malária. Então, foi desenvolvida. E para quem também não ligou, né, uma coisa a outra, o nosso Instituto Oswaldo Cruz, que hoje é chamado de Fiocruz, é um instituto que está produzindo a vacina AstraZeneca, né, do Covid. Então, é uma instituição importantíssima. Nós temos aqui no Brasil brasileiros, cientistas incríveis que têm um reconhecimento na comunidade internacional e que não tem um reconhecimento na nossa, aqui, né? Nacionalmente, não são reconhecidos, mas lá fora do Brasil eles são muito reconhecidos, são convidados a participar de diversos eventos, congressos, os seus trabalhos são publicados e apreciados e lidos no mundo inteiro pela comunidade científica, só infelizmente não são valorizados aqui. São pessoas que desenvolvem pesquisa em diversas áreas. A gente viu no último episódio na área de oceanografia, a gente está vendo aqui na área da saúde. E então existem várias publicações de cientistas nossos que a gente precisa urgentemente resgatar e valorizar e incentivar os nossos alunos. Né? Porque às vezes, na sexta-feira eu ouvi isso de um pai, né? E falando assim, professora, você sabe que estudo hoje não garante uma carreira promissora de sucesso. Nossa, isso é para acabar, dói. Dói gente, profundamente, né? Eu falei, mas é uma porta que se abre, né? O pior é não ter estudo, né? Então, ele pode não garantir, mas ele vai garantir a oportunidade dele lutar, né? E ir atrás dos sonhos. Vai dar condições melhores para ele conseguir abraçar seus sonhos e seguir em busca, né, dos seus talentos, né, das suas vocações. Mas, Lu, muitos estudos, inclusive no âmbito da economia política, né, dão conta de que a educação, ou seja, a formação profissional, né, a intelectual, a preparação de um jovem para uma determinada carreira é a única porta certa, racional, Exatamente, de mobilidade social, onde você consegue sair de uma classe para outra, né? O resto é sorte, o resto são circunstâncias, mas se alguém quer uma racionalidade, quer sair de um estado, né, não condizente, um estado precário de vida e quer melhorar, por vias da educação. Isso com certeza. Investimento, gente. A gente tem que começar a mudar as nossas políticas, né, públicas de investimento. A gente tem aqui na Universidade Federal do Paraná, hoje, gente, uma vacina contra a Covid, contra a dengue, e acho que são mais 2 doenças, não sei se é chikungunya e tal, contra várias dessas viroses,
que deveria ser lançada a um preço baixíssimo e que atenderia várias doenças. E essa vacina está empacada, encalhada ali, porque não consegue dinheiro suficiente, verba suficiente para ser desenvolvida até o final e para começar a testagem em seres humanos. Tá? Então, pensa, gente, por falta de verba, né, pesquisadores aqui da Universidade Federal não conseguem produzir uma vacina que traria um benefício enorme para toda a população. Exatamente, Então, governantes, acordem, né? Empresas, acordem. Vamos, gente, investir em tecnologia, em ciência, ouvinte, por favor. Essa fala importantíssima da Lu se deve estreitamente ao motivo, à biografia, à missão de vida do Carlos Chagas, que no início do século passado, há 100 anos atrás, já enxergava que investimento, de que política pública para a saúde é algo importantíssimo para uma nação. Eu aproveito, inclusive, viu, Lu, para te agradecer muito a lembrança que você teve lá do Instituto Oswaldo Cruz, que esteve e está dentro dessa cruzada a favor, né, e produzindo vacinas. Eu até diria que eu e você estamos aqui hoje, em fevereiro de 2002, em condições de gravar esse podcast, com certeza absoluta, porque tivemos a chance de ter acesso à vacina, né, contra a Covid. Muito bem. Não só contra a Covid, todas as minhas vacinas estão em dia. Todas. Minhas, meus filhos também, todos vacinadinhos aí. Firmes e fortes. Exatamente, ouvinte. Vacina é vida, vacina é tudo. Ô Lu, então, depois disso tudo, 4 indicações eu ia falar Oscar, é porque a gente tá perto do Oscar, ouvinte. Ouvinte, inclusive eu tô convidando a Lu para fazer um episódio especial do Oscar, tá? Vamos fazer. Vamos ver se a gente faz. Mas não é o Oscar. O Nobel, né, o Prêmio Nobel de Medicina, 4 indicações, e ele não leva nenhuma. Na sua opinião, Lu, por quê? Preconceito? Eu acho que pode ser. Preconceito o quê? Gente, Brasil... Que país é esse? Que país é esse? Gente, infelizmente, existe ainda esse preconceito, essa discriminação, né? Um país de terceiro mundo levar um prêmio Nobel. A gente já teve ganhadores? Teve, né? A gente teve sim. Né? Acho que talvez atualmente tenha diminuído um pouco essa discriminação contra um país de terceiro mundo ganhar um prêmio Nobel. Mas imagine naquela época... Né? Prêmio Nobel era só para os países desenvolvidos, né? Pois é. Então, gente, estou lembrando... Eu acho. Não, é uma das hipóteses. Estamos exatamente especulando aqui. Especulação, porque os feitos das pessoas... eu não fui atrás, acho que nem o André, de quem ganhou, né, o Prêmio Nobel nessa época que ele foi indicado, nesse ano que ele foi indicado. Talvez a gente devesse pesquisar para ver o que o outro cientista, né, o outro médico desenvolveu. Mas, gente, eu acho muito difícil que ele tenha desenvolvido essa pesquisa tão completa que foi a do Carlos Chagas. Mas eu vou tentar procurar no próximo episódio. Até a gente começa falando um pouquinho disso. Né? Se quem ganhou... Boa. Eu não vou dizer que mereceu ou não mereceu, né? Quem sou eu, né? Mas vou dizer, foi injusto mesmo. Não, muita gente fala que foi injusto, até porque foram 4 indicações, nenhuma, né? Não foi uma indicação, foram 4, né? E foram muitas linhas, linhas de frente de trabalho, né? Foram. De dedicação, assim, a genialidade dele, né? Repetindo, até hoje, ele foi o único cientista que fez a descrição completa, né? De A a Z. Muito bem. Ouvinte, não sei se você está percebendo, mas a gente está cumprindo aqui uma promessa. Você ficou até agora, a gente está respondendo aquela provocação inicial. Por que Carlos Chagas não recebeu pelo menos uma das 4 indicações ao Nobel, tá? São especulações, conforme a Lu já disse. E acho que na linha da Lu ali é isso, né? A quem interessa a descoberta de uma doença tropical típica de países pobres, né, Lu? Pois é. Então, não são nesses países pobres que vivem os cientistas influentes, capazes de impulsionar alguém até lá, né, ao Nobel. Essa é uma das especulações, tá? A outra coisa, ouvinte, é que à época vários médicos aqui no Brasil duvidavam das descobertas do Carlos Chagas, tá? Hoje a gente até diria, né, Lu, mesmo entre os médicos existem negacionistas da vacina Covid, não existe? Tem sim, médicos são negacionistas.
na época também tinha isso. Aliás, negacionista sempre existiu. Sempre tem as pessoas Sempre do tem, contra, gente. né? Então, o trabalho sério e dedicado de Chagas, gente, estava todo comprovado. Então, gente, se você tem um artigo científico publicado, né, testado, né, confirmado por outros cientistas, você não tem como, né, recusar, rejeitar ou negar aquela informação. Então fica difícil, né, Lu? Quer dizer, dentro do teu próprio país, né, os pares acabam, né, negando, né, o teu mérito, fica complicado. E por fim, o Carlos Chagas foi autor de medidas impopulares, gente, né? Então quando ele era ministro lá da Saúde, por exemplo, ele implantou a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, né? A repercussão disso, né, pode ter minado a popularidade dele, afetando, né, a sua indicação lá para o tão merecido Prêmio Nobel, porque as pessoas aqui estavam esperneando aí contra a vacina na sua Era o medo ignorância na época, mesmo, exatamente. enfim. A vacina já estava sendo aplicada na Europa há muito tempo, né, há muitos anos, e chegou aqui no Brasil e o povo não queria tomar aquela agulhada lá, né? Então, é um retrocesso, mas ele venceu, conseguiu, né, fazer a obrigatoriedade, reduziu enormemente, foi comprovada a redução da proliferação da varíola no país, né? Mas mesmo assim ainda tinha o povo que não aceita, a gente não sabe se sei lá, por inveja ou por político ou por o quê, né? Que ainda tem gente que mesmo contra todas as evidências ainda vai contra. Exatamente. Sabemos que o Prêmio Nobel é uma honraria que todo cientista gostaria de receber, mas nós temos certeza, pela história de vida espiada agora aqui, contada aqui agora, que a grande honraria para Carlos Chagas, com certeza, foi no momento da vida dele, que eu tenho certeza que aconteceu, quando ele teve a nítida percepção de que ele estava deixando um legado incrível para toda a humanidade, né? Que é a descoberta de uma doença, sobretudo uma doença que impacta e precariza a população do seu próprio país. E ele fez isso usando os recursos do seu próprio país, né? E ele fez isso tudo em apenas, né, 55 anos de vida. Agora há pouco eu e a Lu, a gente se olhou aqui, a gente falou, meu Deus, posso contar? Que é mais ou menos a nossa idade? A gente se olhou aqui exatamente. E a Lu falou, caramba, ele tem a nossa idade, né? E já fez e fez isso tudo, né? Poxa vida. Exatamente. Então, realmente, ele poderia estar aí, ó, que nem a cientista que ganhou aqui 85 anos desenvolvendo pesquisa ainda. Então ele morreu muito cedo, ele podia ter desenvolvido muito mais. Mas isso aí. Na sua breve vida, ele produziu muita coisa, deixou um legado enorme que até hoje nossos alunos que estudam, tá lá nos livros de biologia. E vão continuar estudando, gente, porque é uma doença de cunho nacional, né? De importância nacional. Exatamente. Ouvinte, essa foi a história de Carlos Chagas. Lu, você gostou? Nossa, é incrível, incrível. Muito legal, né? O 20º episódio foi um pouquinho longo, ouvintes, mas valeu a pena. Valeu a pena. Porque foi muito estudo, muito aprendizado e muita reflexão, né? Para vocês, para todos nós. E cobrança, nós estamos em 2022, né? Vamos lá cobrar mais. Fé na ciência. Cobrar mais investimento em ciência, tecnologia e educação. Isso mesmo. Vamos cobrar as políticas públicas para a saúde, mas como cidadãos, vamos ter fé na ciência. E estudar, gente. Buscar... bem lembrado. Buscar em qualquer idade, né? Buscar, gente, sonhos, buscar suas vocações, buscar suas paixões. É isso aí. É isso que fica. Beijão a todos e até a próxima. Obrigado. Tchau, gente. Até a próxima.